Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre os fatores climáticos. E o que é que são os fatores climáticos? São aqueles fatores que, quando alterados, eles vão alterar o elemento do clima ou os elementos do clima. Ou seja, os fatores climáticos eles vão mudar a temperatura, a pressão atmosférica e a quantidade de precipitação de um determinado local. Então, quando a gente mexe nesses fatores, a gente vai mexer nesses elementos climáticos. Tá? Os fatores basicamente são esses que estão na tela: a latitude, a altitude, o relevo, a maritimidade e a continentalidade, as correntes oceânicas, as massas de ar e a vegetação. Também temos o albedo, que a gente vai ver o que é mais para frente, que não é necessariamente um fator climático, mas interfere muito no nosso clima. Vamos ver aí o primeiro fator, o relevo. Qual é a influência do relevo no clima? A Terra ela gira em torno do seu próprio eixo, mas esse eixo não é vertical em relação ao plano do Sol. Esse eixo é inclinado em relação ao plano do Sol. Então, esse eixo inclinado faz com que uma época do ano o norte esteja mais virado para o Sol, em outra época do ano, quando tem um movimento de translação, o sul é quem vai estar mais virado para o Sol. Então, é, você tem um movimento aparente do Sol de norte para sul. E qual é a diferença que isso traz, professor? É a proximidade com o Sol? Não, não é nem isso, não é nem esse fator. O lance que pega aí é o seguinte, gente. Quanto mais reto for o raio solar na nossa superfície, mais vertical foi esse raio, maior é a energia que ele vai passar. É só a gente pensar no nosso dia a dia. Aquele sol de 6 da manhã ou de 5 da tarde, que está bem inclinadinho, aquece muito menos do que aquele sol do meio-dia que está em cima da cabeça da gente. A energia do sol é a mesma. Qual é a diferença? O ângulo de inclinação de incidência desse raio solar. E a única parte do planeta Terra que vai receber raios solares completamente retos é a faixa entre os trópicos, que a gente chama de faixa tropical, tá? Essa faixa é mais quente do que as faixas polares, que vão receber esses raios sempre oblíquos. Em determinadas épocas do ano, nem vão receber raios solares. É por isso que nos polos, mesmo durante o verão, com raio solar 24 horas no dia, isso mesmo, o dia nos polos dura 24 horas no verão, a neve ela não vai derreter porque o raio ele é muito inclinado. Tá? Então, qual é a influência da latitude? Quanto maior é a latitude, menor é a temperatura. Muito fácil esse, né, gente? Tem um textinho aí para vocês copiarem, tá? Se vocês quiserem copiarem, deixa eu tirar o vídeo aqui um pouquinho da frente, que ele está atrapalhando. E vocês pausem e copiem, tá certo? Vamos para o próximo evento. A altitude. Com o aumento da altitude, você tem a diminuição da temperatura, diminuição da pressão atmosférica, diminui a umidade e o ar ele vai ficar rarefeito. Ou seja, quanto mais alto, mais frio. É só a gente pensar nas montanhas. No topo das montanhas tem neve, mesmo que elas estejam na região equatorial, tá certo? Professor, eu lembro que o senhor falou para mim que, na verdade, a, quando eu tinha uma temperatura mais fria, eu aumentava a pressão. Por que, que aqui está diminuindo a temperatura e diminuindo a pressão? Porque aqui o lance é outro. A pressão, ela é uma força sobre uma área, tá certo? Então, quando a gente diminui a temperatura, a gente está diminuindo a área, então aumenta a pressão consequentemente. Aqui o que a gente está diminuindo é a força, porque quanto mais alto a gente está, menor é a camada de ar na nossa cabeça. Então, essa camada de ar menor pesa menos, consequentemente a pressão ela vai ser menor, tá bom? Vamos aqui para o relevo. O que é que o relevo vai interferir
no clima. O relevo ele serve como uma barreira que vai facilitar a chuva em uma região e dificultar em outra. Eu trouxe aqui para vocês dois mapas do estado de Pernambuco. O primeiro é um mapa físico que vai mostrar a disposição do nosso relevo. E aqui, onde eu estou passando o mouse, a gente encontra a borda do Planalto da Borborema, conhecido popularmente como Serra das Russas, tá? Esse mapa aqui é de altitude. As chuvas aqui no nosso litoral, elas estão acontecendo neste momento, justamente nos meses de inverno, com ventos que vêm do Oceano Atlântico. Quando esses ventos encontram essa barreira, eles não conseguem passar pelo lado dela, então ela vai tentar passar por cima. O que é que acontece com a úmido quando ele encontra uma altitude elevada? O que é que eu falei no slide anterior? A temperatura diminui. O vapor de água, quando ele encontra uma temperatura menor, ele vira líquido, ou seja, condensa e chove. Então a área que recebe os ventos úmidos é chamada de barlavento. Ela vai barrar o vento úmido e fazer chover. Do outro lado, que não tem chuva, só tá vento. Literalmente esse é o nome, tá, gente? Sotavento. Então, a área de barlavento é a área que detém a chuva, sotavento é a área que vai ter o vento apenas seco. Observem que o contorno do Planalto da Borborema coincide com o contorno onde os índices altos de pluviosidade se encerram aqui em Pernambuco. Mais uma vez, ó, esse contorno aqui coincide com esse contorno aqui, tá certo? Então, mais um textinho para vocês copiarem. Pausa o vídeo. Pausei também. Pausa o vídeo e copia aí, tá, gente? Vamos pro próximo. A maritimidade e a continentalidade. O que é isso? A maritimidade é a proximidade com o mar. A continentalidade é o contrário, é a distância com o mar. E o que é que isso afeta a temperatura? Muitos de vocês moram perto do mar e vocês sentem bastante o efeito da maritimidade. Não, não é a maresia, é outra coisa, é a maritimidade. Que efeito é esse? Gente, os corpos líquidos, eles aquecem numa velocidade e se resfriam numa velocidade muito mais lenta do que os corpos sólidos. Só a gente pensar numa panela com água fervendo. Quando a gente desliga o fogo, em poucos segundos a panela já está quente, mas a água ainda vai permanecer morna por muito tempo. E quando ela ferve, a gente tira essa água quente da panela e coloca em um recipiente, a panela se esfria rapidinho, enquanto que a água quente vai permanecer quente por muito tempo. Quando a gente toma banho de mar, de piscina de manhã cedo, a água está gelada, mesmo que já tenha sol. Enquanto que no final da tarde e começo da noite a água vai estar quentinha. Então essa diferença de temperatura faz uma diferença de pressão atmosférica, o que gera brisa oceânica, tá? De manhã a brisa oceânica ela vai soprar, lembre-se, sempre vai soprar da maior pressão para a menor pressão. Então vai soprar do mar para o continente, porque o mar está mais frio, e de noite o ar continental vai estar mais frio, vai soprar do ar do continente para o oceano. E o que é que isso tem a ver também com a nossa, com a temperatura? O ar frio do oceano de dia vai diminuir o ar quente do continente de manhã. Então eles vão trocar calor e a temperatura máxima de locais com maritimidade vai ser menor. À noite, o ar quente do oceano vai aumentar o ar frio aumentar a temperatura do ar frio do continente. Então, a mínima vai ser maior, ou seja, locais próximos ao mar têm uma menor amplitude térmica ou diferença de temperatura. Olhe para Recife, 6 graus de amplitude térmica, enquanto que Salgueiro, na mesma latitude, tem 13 graus de amplitude térmica. Correntes oceânicas. Qual é a influência das correntes oceânicas? Primeiro que é uma corrente oceânica. Vamos lembrar de um filme praticamente documental chamado Procurando Nemo. Esse mesmo. Lembra quando eles estão indo lá procurar Nemo e eles pegam a corrente leste australiana? Essa corrente aqui, ó, é uma corrente, é como se fosse um rio dentro do mar, tá? São fluxos de água que eles têm características térmicas próprias, tá? E nós dividimos as correntes em correntes quentes e correntes frias, tá? Correntes quentes vão gerar um ar quente, evaporação, chuva no litoral. Correntes frias vão gerar um ar frio, que vai dificultar a evaporação, litoral seco. Então, qual é a relação que a gente tem? Correntes quentes, litorais
quentes e chuvosos, correntes frias, litorais frias e secos. Olha aqui esse mapa, gente. Esse mapa mostra a incidência, a relação entre corrente fria, como a de Humboldt, deserto do Atacama, da Patagônia, da Califórnia, com a corrente da Califórnia, o deserto de Kalahari, também com a corrente de Benguela, e o grande deserto Vitória também tem uma relação com essas correntes frias. Então, grandes desertos litorâneos são provocados por correntes oceânicas. Mais uma vez tem um videozinho para vocês pausarem, tá? Aqui, pausou, copia o vídeo, tá? E a gente se vê aí no próximo slide, que vai falar sobre massas de ar. O que é uma massa de ar, gente? Uma massa de ar é uma grande quantidade de ar que tem temperatura, pressão e pluviosidade semelhante. Ou seja, quando ela se move, ela altera o ar local, tá? Então, as massas de elas são blocões. É tipo como se você tivesse, sei lá, no carnaval e tivesse um bloco de carnaval vindo na sua direção e você quisesse ir na direção contrária. Ia ser muito difícil você conseguir transpor aquele bloco e passar na direção que você quer. É muito mais simples você sair do caminho ou então você seguir o mesmo caminho que eles. Ou então aquele metrozinho Joana Bezerra ali, 6 horas da tarde. Imagina você querendo descer em Joana Bezerra e o pessoal querendo entrar no metrô. É assim, ó, é difícil demais, é capaz de ser arrastado. Isso é uma massa de ar, é um conjunto de ar, né, que ele vai ser quente ou frio, então, de baixa pressão ou alta pressão, e ele vai ser úmido ou seco. Então, quando uma massa de ar fria e seca chega na região, a temperatura vai lá para baixo. Tanto que a gente tem uma massa de ar no Brasil, a Polar Atlântica, que ela chega até o Amazonas durante o inverno e provoca friagem. Ela derruba uma temperatura de 30 para 15, 14 graus. Então a massa de ar, por onde a massa de ar passa, ela vai mudando a temperatura, a precipitação. Ela também vai mudar as chuvas que a gente vai ver daqui a pouco, tá? A vegetação, qual a influência da vegetação? Basicamente, um é o espelho do outro. A vegetação é o espelho do clima. A vegetação só existe porque tem aquele tipo de clima e o tipo de clima só se mantém porque tem a vegetação. A floresta amazônica, que é uma floresta equatorial, só existe porque tem um clima equatorial extremamente chuvoso e a evaporação dessa floresta ajuda a manter esse clima. Olha que a gente tem dois mais mapinhas aí que estão mostrando justamente o clima e a vegetação. E veja como eles são semelhantes. Clima semiárido, Caatinga. Clima equatorial, Amazonas. Clima tropical típico, você tem o Cerrado. Clima litorâneo, tropical litorâneo, você tem a Mata Atlântica. Subtropical, você tem os Pampas. Então você tem toda essa relação entre a vegetação e o clima. E para finalizar, esse amiguinho aqui que eu falei para vocês, né, o nosso albedo. O que é, desculpa, o que é o albedo? O albedo é o índice de reflectância da superfície. Vou falar de novo. O albedo é o quanto uma superfície reflete o sol, tá? Então, quanto maior for o albedo, quanto mais perto de 100 for o albedo, mais aquela superfície vai refletir o sol e menos calor ela vai absorver. Ou seja, locais como a neve, que tem albedo de até 90%, absorvem pouco calor. Por isso que locais com gelo, quando bate o sol, ele demora muito tempo para derreter, porque eles vão refletir aquele calor. E é por isso que aqueles prédios espelhados, eles são uma solução térmica, pelo menos para quem está dentro, né? Para quem está fora, às vezes, aquele calor reflete em você. Já superfícies como o asfalto, que tem um albedo de apenas 5%, absorvem 95% do calor. É por isso que os locais com asfalto é muito mais quente do que locais com outras superfícies, tá certo? Gente, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai ver os tipos de chuva e algumas dos problemas climáticos. Beijão para todo mundo, fique com Deus, estudem e até a nossa próxima aula. Tchau!